desejar uma boa semana a todos, né? E aproveitem bastante a presença do professor Evaldo, que eu falei na minha entrevista, né, e o colega colocou assim, que seria uma sumidade na discussão que eu estava lendo, você até mandar para ele a página da UFPA, né? Mas é isso mesmo, né? Dentro da geografia brasileira, não especificamente, quer dizer, a geografia agrária, mas eu considero, do ponto de vista da geografia brasileira, das discussões teóricas, epistemológicas, a questão do ensino, nós vimos conversando com esse desafio, eu organizei um livro que não tinha, né, era um livro que achava que ia ser um momento, e na realidade até hoje o livro é muito solicitado, e eu tenho certeza que por conta também de ter sido organizado pelo professor Evaldo Bellini, né? Ele já digamos, né, conhecido pelo Departamento de Geografia desde, eu diria, do início do curso, porque quando nós éramos ainda estudantes, nós já participávamos de encontros da GB e já considerávamos as discussões postas pelos professores, e o professor Evaldo sempre esteve presente nos encontros nacionais da GB, os encontros de agrários com certeza, né, e ele não, né, o que acho que um outro ponto que eu admiro muito nele, né, que ele não é só o professor que discute teorias, né, mas ele é conhecido também dentro dos movimentos sociais e sobretudo, né, principalmente os movimentos que envolvem as questões agrárias no Brasil. Então, eu queria convidar o professor Dr. Manuel de Jesus Mazzulo para apresentar o professor e acompanhá-lo. E o professor Mazzulo foi orientando o professor Ariovaldo, né? Não vou tirar esta coisa dele, né? Esse privilégio dele de estar aqui do lado do professor Ariovaldo. Seja bem-vindo, professor. Bom dia a todos. Em primeiro lugar, agradecer a participação de turma desse terceiro seminário da pós-graduação em Geografia. Bom, antes de chamar o professor Evaldo, eu vou fazer uma breve apresentação. Claro que poderia dispensar, mas creio que é fundamental fazer essa apresentação do professor Ariovaldo Bellini de Oliveira. Bom, o professor Ariovaldo Bellini de Oliveira é doutor em Geografia Humana pela USP, 1979, livre docente em Geografia pela Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, USP, 1997, professor titular de Geografia Agrária pela Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, USP, 1998, pesquisador nível 1A, CNPq, pesquisador visitante nacional sênior, CAPES, e atualmente professor sênior USP. Orientador do mestrado e doutorado, também na Universidade de São Paulo, e do mestrado em Geografia na Universidade Federal de Tocantins, Porto Nacional, Tocantins. Onde, recentemente, o professor permaneceu 4 anos como professor visitante também na Universidade Federal de Tocantins. O professor Dr. Ariovaldo publicou 26 livros, entre os quais podemos destacar Modo Capitalista de Produção, Agricultura e Reforma Agrária, Agricultura Camponesa no Brasil, Amazônia, Monopólio, Expropriação e Conflitos, Modo Capitalista de Produção e Agricultura, e muitos outros livros que dispensa aqui a apresentação. Publicou também mais de 50 capítulos de livro, dentre os quais podemos destacar, claro, vou destacar um aqui que
que a gente considera fundamental, né, pelo uso, né, desse artigo, que é a geografia e as transformações recentes no campo brasileiro, né, que foi publicado, né, pela Contexto, né, organizado pela professora Ana Fleury, né, um livro intitulado Novos Caminhos da Geografia, né, que é uma referência importante dentro da geografia agrária. O professor publicou também inúmeros artigos em jornais e revistas, né, e atualmente, né, o professor, né, está preocupado em estudar, né, a mundialização do capital e a propriedade privada da terra, né, metamorfoses do monopólio do território em territorialização do monopólio no Brasil, né, que é uma preocupação mais recente e, com certeza, nessa palestra de hoje, o professor dará bastante ênfase, né, nessa preocupação mais recente, né, de estudo. Então, eu chamo, né, o professor doutor Ariovaldo de Oliveira para proferir sua palestra de abertura, né, terceiro seminário de projeto de dissertação e quarto seminário de avaliação do planejamento estratégico, né, do programa de pós-graduação em geografia. Bom dia a todas, a todos. Eu não sou afeito a ficar escutando essas palavras, mas e vou ficando cada vez mais nervoso, né, do que já estava antes. A cabeça branca, vocês pensam que deixa nada, porque também vamos cada vez mais ficando sensibilizados com relação, sobretudo, às emoções. Mas é uma alegria muito grande poder partilhar com vocês essa semana, né? Vejo nesse programa de mestrado, né, um programa que tem um futuro bastante promissor, né, e aqui eu espero, né, nasça o primeiro doutorado em geografia da região amazônica. É evidente que essa trajetória vocês é que estão construindo, né, e portanto vocês é que são merecedores, né, de todos os elogios. Eu venho aqui só partilhar com vocês essa semana, né, e poder encher a bola de vocês, como a moçada costuma dizer, para que vocês, né, assumam essa tarefa de liderar, né, o processo de produção e de formação, né, em nível de doutorado na geografia brasileira aqui nesta região do país. Região onde ainda temos 2 estados, mas sem cursos de mestrado, que também estou numa tarefa aí no fim do ano passado. Passei 15 dias lá no Acre para ver se, né, aquele povo da geografia de lá começa também a criar coragem e encontrar um programa de mestrado em geografia lá. E o Amapá, estive há 3 anos atrás, e também lá se faz uma articulação. Eu, inclusive, oriento uma das professoras que ministram suas aulas lá no Estado Federal do Amapá. Então, obrigado pelo convite e, ao mesmo tempo, né, dizer que, né, me sinto bastante em casa, né, porque, além de Mazuda, tive o prazer de orientar o mestrado da Ivani, e tenho agora, entre os meus mais jovens, orientando o Maricá, que é cria da casa, né? Então, obrigado por poder estar aqui com vocês. Eu vou pedir para o Mazuda, eu vou ficar lá naquele canto, porque para mim também, às vezes, eu preciso mostrar lá na tela. Então, não, mas você fica aí, não vai embora, né?
Não me deixe só. Bom, então, só um aviso que eu né, é que o professor, né, o professor ele autorizou que após, né, a palestra, né, nós vamos abrir para algumas perguntas, tá? Bem, eu tenho uma visão de universidade, uma visão da ciência bastante aberta, né? Não sou daqueles que acham que só existe uma linha de pensamento, só uma corrente filosófica, né? Trabalho com a ideia plural de universidade, com a ideia plural de ciência, né? Então, mas eu fiz as minhas escolhas na vida intelectual e evidentemente vou fazer a minha apresentação calcada a partir dessas escolhas que fiz, né? Escolhas que se referem a opções de natureza político e ideológica, né? Opções que foram feitas a partir de escolhas do ponto de vista da construção da teoria, né, ou das teorias, e opções que vão revelar, né, a minha escolha por um método determinado, porque parto do pressuposto de que a ciência, para ser digna desse nome, tem que garantir na sua produção, não é, a consistência metódica, não é, e a coerência teórica. E é evidente que eu não desconheço uma série, não é, um conjunto das correntes de pensamento, mas fiz uma escolha, não é? Então, eu sei que, né, hoje há pesquisas em agrária que vão ainda seguir, não é, o positivismo clássico. Eu sei que tem pesquisas em agrária, né, que vão seguir o historicismo clássico, né? Eu sei que a grande corrente da moda na geografia é a fenomenologia. Eu não estou discutindo, né, se isso é bom, se é ruim, né? Ela é a corrente principal que nós temos hoje, e não é só em agrária, em praticamente todos os campos da pesquisa em geografia, mas eu não vou falar de fenomenologia aqui, embora possa usar, às vezes até sem querer, o verbo perceber, e alguém achar que porque eu usei o verbo perceber, né, tá aí transitando por essa corrente. Eu também fiz uma opção teórica na geografia, não é? Ao contrário dos meus grandes amigos, né, que fizeram a escolha por tentar construir uma teoria do espaço na geografia, eu não fiz essa opção, né? Fiz a opção da construção de uma teoria do território. Vou apresentar rapidamente para vocês aqui. Então, a minha fala tem esses pressupostos que eu estou só alertando que eles existem, né, e que vão guiar minha apresentação. Como o Mazzullo ressaltou, tenho feito nos últimos 10 anos uma investida, né, em duas frentes de pesquisa de forma mais forte. Uma delas é tentar construir, né, um conjunto de pesquisas referentes à formação da propriedade privada capitalista da terra no Brasil, né? O Maicá, né, ficou agora com a tarefa de contribuir com a formação dessa propriedade aqui no estado do Amazonas, né, e se tiver fôlego, né, da Amazônia em geral, né, e uma frente de pesquisa voltada para diagnosticar isso que eu chamo do processo de mundialização da agricultura brasileira, que na realidade, né, é uma parcela da mundialização da economia brasileira. Isso quer dizer que eu optei, teoricamente, por seguir o pensamento do François Chesnais, né, no seu livro Mundialização do Capital, e outros que fazem parte do conjunto da obra dele,
E tomei esse caminho teórico, tendo em vista o desafio de discutir essa coisa da internacionalização, da multinacionalização, não é? E, se quiserem, no limite das teorias do imperialismo, não é? E o seu devir na sociedade capitalista mundial. Então, e com isso eu deixei de lado e faço crítica ao conceito de globalização, mas também não tenho nada contra que colegas invistam no estudo, né, que se refere à globalização. Quer dizer, a ideia é sair da armadilha que a mídia econômica, né, está impondo às universidades. Né? No meu tempo de estudante, boa parte do meu início de carreira, né, os jornalistas, né, eles vinham à universidade para encontrar o que se tinha de pesquisa de ponta e fazer suas reportagens. Agora eles nos impõem pauta. Não é? O órgão midiático que mais faz isso, não é um jornal que eu não leio, mas sou obrigado a saber o que ele publica, não leio diariamente, né, que é a Folha de São Paulo, mesmo porque eu não gosto de ler jornal que não toma partido de nada. Não é? Vocês sabem que a Folha é neutra. Não é? E chegou ao absurdo de constituir um órgão de pesquisa, que é o Datafolha, para fazer as pesquisas das notícias que eles mesmos publicam. Não é? E é evidente que e pautar as nossas pesquisas na universidade. Então, seguiu a orientação do Chesney, também parte desse desafio, né, de fazer um enfrentamento com essa parte da mídia, que, como vocês sabem, é hoje o setor mais poderoso do ponto de vista de formação das opiniões, né, que nós temos. Né? E é evidente que essas duas frentes de pesquisa, né, tem um livro que eu contava para a Amélia quando vinha para cá. Quer dizer, eu organizei um livro lá no Tocantins, como fruto desse trabalho de 4 anos lá de montagem do mestrado, e eu mesmo, eles já lançaram o livro, e eu mesmo não conheço o livro. Né? Foi lançado no final do ano passado, eu não pude estar presente, mas ele já deve estar no catálogo da Kelps de Goiânia, que foi a editora que publicou, e que reúne o esforço de 4 professores, né, que escolheram a dialética materialista como método de investigação. Então, há outros colegas que fazem parte do programa, mas nós decidimos garantir no livro uma certa coerência do ponto de vista do método. É claro que essa coerência não foi possível ser garantida do ponto de vista da teoria, da comungação e do segmento das correntes teóricas, né? E aí também o livro tem essa diversidade. E lá tem um texto já bastante adiantado, em torno de 80 páginas, sobre mundialização, né, da economia, né, tentando explicar aos pesquisadores e à sociedade, se o livro conseguir ter divulgação, né, que o Lulinha não é dono do Friboi, né, porque nós temos um outro instrumento de critério de verdade agora na nossa sociedade, que vem do mundo das redes sociais, né? Então, é o mundo dos, vou falar no plural, fazer uma heresia aqui, né? Espero que não tenha nenhum professor de letras aqui que me censure, né? É o mundo dos faces, né? Do mundo dos, como dizia o senhor lá no interior do Pará, recentemente, né, que passei também lá uns 15 dias, do Chape-Chape, e outras redes dessas que tem por aí. Eu costumo sempre brincar que a única rede que eu costumo respeitar mesmo, né, é a rede do Gol, né,
do futebol, a rede, né, dos esportes, do vôlei, né, do tênis, a rede dos pescadores que o Mazulo estuda, não é? Não é? Tem uma outra que agora me fugiu. Fiquei empolgado a rede de dormir. A rede de dormir, exatamente, obrigado, né? A rede de dormir. É evidente que estou fazendo aqui uma brincadeira para ele também ficar mais calmo e poder começar a minha fala. Né? Então, por favor, eu não desconheço o papel das redes, não se trata disso. Mas também queria deixar um recadinho inicial, né, no que se refere a esse processo, já que estou falando no programa de pós-graduação, né, a esse processo de introdução do Fordismo acadêmico, como o colega filósofo lá da UFMG, Ivan Domingues, gosta de botar nos seus textos. Né? Esse Fordismo acadêmico que tem tomado conta das pesquisas nas pós-graduações, nas diferentes pós-graduações no Brasil, e que tem transformado muitos centros, muitas áreas. Né? Aqui não ocorre isso. Deixa eu já ficar aqui de bem com vocês, né? E que torna os pós-graduandos escravos, verdadeiros escravos dos seus orientadores. Né? E essa loucura que é a látis mania, como diz meu querido ex-orientando Antônio Tomás Júnior, né? Essa coisa maluca de ter que publicar, e nunca ninguém, né, para ver se essas publicações têm sentido, se estão servindo para transformar, né, a ciência, o conhecimento, a sociedade. Então, queria deixar esses dois recados, porque sou um briguento intransigente contra esse processo maluco de encurtar tempo de mestrados, de obrigar, né, a programas de geografia, na área de geografia no Brasil, que incluíram nos seus regimentos a obrigatoriedade dos alunos publicarem. Né, e eu, cada vez que vejo isso, me aborreço, né, me revolto, ou se quiserem, faço aquilo que o grande mestre Paulo Freire nos ensinou. Fico indignado, né, de